E aí, galera, colorados, botafoguenses, flamenguistas, olha, não sei o que está acontecendo comigo, mas esse é o segundo vídeo que eu faço hoje. O primeiro foi para parabenizar os botafoguenses pelo jogo de ontem contra o PSG. O vídeo tá aí, podem assistir. Não achava que ia fazer um segundo vídeo hoje e sobre o Flamengo. Parabéns ao Flamengo pela vitória e parabéns para os torcedores. Agora, para eu estar fazendo um vídeo parabenizando o Flamengo, alguma coisa deve estar acontecendo na minha cabeça, tá? Porque isso não é normal. Quem me conhece, eu tô aqui nos Estados Unidos, não muito longe do estádio onde o Palmeiras andou jogando aí e tal. Para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos desde 1968, tá? Desde criancinha. E o seguinte, ó, eu tô gostando muito desse campeonato mundial de clubes, tá? Eu venho acompanhando mundial de clubes há muito tempo. Eu morei alguns anos no Brasil, nos anos 80. Eu vi lá o Flamengo ganhar do Liverpool, eu vi o Grêmio ganhar o Inter, o Copa Toyota, digamos assim, né? Em 83. Eu vi tudo isso. Em 2006 eu fui ao Japão e vi o Inter ganhar do Barcelona 1-0 numa partida sensacional que me lembrou muito ontem a partida do Botafogo, tá? Mas por que eu tô torcendo pelos clubes brasileiros? Muito pessoal que eu converso aí, brasileiros que moram no Brasil, não estão torcendo para os clubes brasileiros, só querem torcer para o Inter, entendeu? Ou sei lá, gremista só quer torcer para o Grêmio. Por que eu tenho dificuldade? Eu não estou torcendo, digamos assim, mas eu tenho dificuldade de torcer contra. E a razão é simples, eu já falei isso no vídeo do Botafogo, tá? Há muito tempo, os europeus e os americanos que gostam de futebol desprezam o futebol brasileiro. Eles adoram a seleção brasileira, ou adoravam, né? Quando a seleção ganhava coisa. Futebol mágico, futebol bonito, né? Como é que eles diziam? Samba soccer, né? Mas quando chegava no assunto de clubes brasileiros, ninguém sabia porra nenhuma, ninguém conhecia clube nenhum. Em 2010, a seleção brasileira jogou aqui no estádio, no Giant Stadium, no Meadowlands. Eu fui. Eu até fiz um vídeo, tá no YouTube, podem procurar aí nesse canal, lá atrás, 2010. E eu, antes do jogo, entrevistei torcedores americanos que estavam no jogo para ver, era Brasil contra os Estados Unidos, se eu não me engano. Seleção. Aí eu fui de torcedor a torcedor, gravando, perguntando: quais clubes brasileiros tu conhece? Cara, eles conheciam um e aqui, o Santos parece que era o mais conhecido na época, né? Mas era muito pouco, porque aqui, eu não estou falando de torcedor europeu, estava falando de torcedor americano. O torcedor americano, ele torce para os times da Europa, entendeu? E ninguém liga para o futebol brasileiro. Esses tempos eu li um comentário, não sei aonde, no Twitter, algum lugar, que alguém chamou o futebol brasileiro de, nem me lembro agora exatamente o que, mas era tipo campeonato de bananas ou alguma coisa assim, sabe? Não no sentido racista, não era nem banana que usaram, era outro termo, mas não me lembro, mas era um termo desprezando o futebol brasileiro, tá? Eu fiquei puto. E os clubes brasileiros, o Internacional, todos esses, os 12 grandes clubes do Brasil, mas todos o resto não merecem esse desprezo, tá? A gente tem história, os clubes brasileiros têm história, têm título, tá? E tem competição, tá? Porque para tu ser campeão brasileiro, para tu ser campeão da Copa do Brasil, Copa Libertadores, tu tem que passar por cima de mais de uma dúzia de grandes clubes. Isso não acontece na Espanha, não acontece na Inglaterra, lá é 2 ou 3 times e deu. E os caras querem se dar de grande coisa. Além disso, metade dos times deles são jogadores de outros países, muitos inclusive brasileiros e latinos. Então eu fico puto quando eu fico ouvindo esses caras desprezar o futebol brasileiro, tá? Os clubes brasileiros. Agora, eu normalmente não torço para Flamengo, né? Ou para esses times todos aí. Mas hoje, sentando na frente da TV, ontem, sentando na frente da TV,
meu corpo não estava torcendo para os clubes brasileiros. Então, fiquei muito feliz hoje com a vitória do Flamengo. Olha, eu falar isso é estranho, mas eu fiquei feliz com a vitória por essa razão. E os narradores que eu estou assistindo aqui, que são americanos e britânicos, que estão nos canais que estão transmitindo a Copa aqui, a Copa de Clubes aqui, eles estão tudo agora babando o ovo para os clubes brasileiros, né? Dizendo que estão dominando, que a gente devia prestar mais atenção no futebol brasileiro. E isso vai ter consequências se continuar assim. São 8 partidas agora, eu acho 7 que os clubes brasileiros não perderam. E ainda ganhamos do PSG, ganhamos do Chelsea, tá? Vai ter consequências. Primeiro para a marca do futebol brasileiro, para os clubes que estão aqui, já instantaneamente vão ganhar fãs, vão ficar mais conhecidos, a marca vai ser elevada. Por isso que eu fico puto que o Inter não está nisso, né? Devia estar em 2023, devia ter ganho aquela Libertadores que perdeu para o Fluminense. Mas então vai ter isso. Eu acho que também vai afetar outras coisas. Muita gente pelo mundo está assistindo isso, agora vão querer pegar jogadores melhores que eles estão vendo que está jogando no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, Palmeiras e por aí vai. Então isso até pode prejudicar de uma maneira ou outra, né? No sentido de meio que destruir o time dele se vender metade. Mas para a marca, para o escudo, para a camisa desses clubes é muito bom, entendeu? E para o futebol brasileiro em geral. Porque vocês talvez que estão assistindo no Brasil não sintam isso que eu sinto, porque vocês não estão lidando com o americano diariamente, não, né? E essas coisas todas, e europeu, que basicamente desprezam o futebol brasileiro. Adoram a seleção, né? Mas clubes não sabem porra nenhuma. E eu, no Blog Vermelho, que é o blog que eu escrevo há 20 anos, junto com outras pessoas, sobre o Inter, basicamente, há muito tempo, tá? Eu acho que 20 anos atrás, 19 anos atrás, eu já escrevia sobre esse assunto, que o futebol brasileiro merece mais fora do país. A gente tem 12 grandes clubes, com camisas lindas, escudos lindos, marcas lindas. Quando eu vou numa loja de produtos esportivos aqui nos Estados Unidos, especificamente de futebol, tem camisa do Barcelona, do Real Madrid, dos clubes daqui. Não tem camisa de Inter, nem Flamengo, nem nada, cara. Mas devia ter. Mas isso é um fracasso do futebol brasileiro ao longo dessas décadas, de não exportar a marca dos clubes e do futebol brasileiro para fora, entendeu? Essa camisa aqui devia ser conhecida aqui nos Estados Unidos, mas não é. Então, é por isso que eu torci pelo Flamengo, vou continuar torcendo para os clubes brasileiros, tá? Depois, quando voltar o Brasileirão, volta tudo pro normal, entendeu? Mas eu tenho essa dificuldade de torcer contra, sabendo que eu sei de como os clubes brasileiros são tratados pela imprensa europeia, americana e torcida europeia, americana. E provavelmente em outras partes do mundo também, né? Chega. Então agora, eu até vi um narrador americano, que inclusive narrou o gol do Gabiru contra o Barcelona. Então eu venho acompanhando ele desde aquela época, 20 anos atrás, 19 anos atrás. Ele narrou aquele jogo, narrou o gol em inglês. E ele postou agora há pouco, disse que o futebol brasileiro, botou uma bandeirinha, está humilhando os clubes europeus. Tá? Então isso é bom. Vamos finalmente ganhar um pouquinho de respeito. E eu acho que vai continuar, hein? Eu acho que vai continuar nessa Copa. Agora, tu imagina, eu acho que isso é praticamente impossível, mas tu imagina se os 4 finalistas, semifinalistas, fossem todos brasileiros. Eu não sei se é possível por causa do jeito da Chaves, mas imagina se fosse. O cara da TV agora acabou o jogo, disse que como é que se diz aí, quando acabou a partida, falou que é um terremoto mundial que está acontecendo aqui. Então os caras estão fissurados com o que está acontecendo
e isso se deve a esses clubes que estão lá, estão aqui nos Estados Unidos agora e não perderam uma partida ainda, tá? Então me entendo, eu sou colorado. Quando voltar o Brasileirão, Libertadores, eu quero que o Flamengo se foda, eu quero que o Botafogo se foda, né? Mas agora, nessa situação, tá? Não tem como não torcer, tá? Não tem como, pra mim, nessa situação, tá? Demais, sei lá, o jogo foi bom, segundo tempo o Felipe Luiz fez umas trocas que mudou o jogo, né? E o futebol é esses lances, né? O cara não deu pênalti, aquele que podia ter dado pênalti, ia ser 2-0 pro Chelsea, era outro jogo, mas essas coisas acontecem. Eu também não sei se foi pênalti, o cara botou a mão aqui nele e o cara caiu. De qualquer maneira, é isso. Parabéns aos flamenguistas, parabéns aos botafoguenses. E o Palmeiras e o Fluminense, eu acho que jogam hoje, amanhã. Vamos ver como é que eles vão. Mas eu acho que está encaminhando para todos os clubes brasileiros se classificar para a próxima fase. Essa Copa está bem interessante. Eu acho que a FIFA acertou nesse formato, tá? E eu acho que retroativamente o pessoal vai olhar e ver que em 2005 São Paulo foi campeão mundial, em 2006 o Inter foi campeão mundial, em 2012 eu acho que foi o Corinthians, né? E eles vão ver, de repente não foi por acaso que esses clubes já tinham ganho o Mundial FIFA antes, com o que eles estão vendo dos clubes brasileiros hoje. Respeitem os clubes brasileiros. Respect the Brazilian soccer clubs, okay? Euro snobs, you better respect Brazil. Not just the national team, but the clubs. We have a lot of history. We have a lot of titles. We have a lot of fans. We developed some of the best players in the world of all time. So don't give me your shit that Chelsea or PSG is anything better than what we are. They're not, and that's a fact. See you later. Tchau, abraço.